Aí, tá valendo ou não? Pessoal, começando hoje, estreia do quadro Bolini na Kombi, o papo da semana é com ele. Vinícius Poit, deputado federal, eleito com mais de 207 mil votos pelo estado de São Paulo, do partido... 207,118, cada voto conta. Cada voto conta e a gente não esquece. Vambora. Partido Novo aqui no estado de São Paulo. Estão prontos? Apertem os cintos que nós vamos mudar a partida. Tem que pegar na primeira aqui, hein? Kombi é complicado, mas vambora. Pessoal, para quem não conhece, essa Kombi é a Kombi Margarete. Margarete. E quem batizou foi o Poit. Aliás, vamos começar essa entrevista, todo mundo com cinto de segurança. Bora. Quero que você conte pro pessoal como é que nasceu o nome Margarete. Deixa eu ajustar aqui o cinto aqui da Margarete, que o cinto tá meio frouxo. Aí, pronto. Rapaz, o Bolini chegou pra mim, veio com essa história que comprou uma Kombi, que ia adesivar a Kombi de laranja e tal. Falei, pô, legal. A Kombi não tem nome? Kombi tem que ter nome. Kombi é um negócio histórico, emblemático, não só pro brasileiro, mas pro mundo todo. É. E aí eu lembrei do professor Agliberto lá de São José, que tem a vitória e a esperança. Conhecendo bem o Bolini, eu falei, cara, já sei, foi de primeira, Margarete. Margarete Thatcher, a Dama de Ferro. Esse é o nome da Kombi do Bolini, Margarete. Foi uma bela homenagem no dia do meu aniversário, nunca mais vou esquecer. Pois, queria que você se apresentasse aí. Conta aí um pouco da sua história. Você é deputado federal, mas isso. E aí, que você mede? Qual que é a tua pauta? Conta um pouco da tua vida. Bom, queria agradecer aí, estreando o quadro da Margarete, né? Confortável aqui e tal. A gente que já andou na Margarete, mas essa aqui é a estreia do quadro. Sou empreendedor, tenho 34 anos, né? Tive uma trajetória no empreendedorismo, fiz administração de empresas na GV, que eu sei que é a mesma faculdade do Bolini. Você já se formou na GV ou vai já se formar? Já me formei na GV. Você vai se formar na São Francisco. Exatamente, agora em Direito. Trabalhei com a minha família, empreendi, trabalhei em banco, fiquei 4 anos ali no Citibank, depois montei um fundo de reestruturação de empresas, que é quando você pega uma empresa quebrada, arruma para vender, para renegociar todas as dívidas e salvar os empregos. Depois montei uma empresa de recrutamento online, mas sempre tive uma atuação na área social, de fazer trabalho social, de ajudar o próximo. E foi aí que eu descobri meu propósito de vida e fui pesquisando que eu tinha um valor de retribuição, tenho muito forte. Isso é uma coisa que você fala sempre, me trouxe, né, para a política. O que você quer deixar? Pelo que você quer ser lembrado? O que você quer deixar do teu nome? Eu quero ser lembrado por uma pessoa que, teve oportunidade na vida, mas fez por merecer e devolveu para o próximo, né? Que tem um valor de retribuição grande. E a política, do meu ponto de vista, foi a forma de eu fazer isso em larga escala. Perfeito. De eu fazer isso para mais pessoas. E aí, através do Partido Novo, 1 ano de mandato já. Muito agradecido a sua ajuda e sua participação nessa história, Bolinão. Espero que você faça o mesmo e leve esse legado para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores de São Paulo, que dê certo. E aí as 3 principais bandeiras, né, que a gente está trabalhando esse ano é o empreendedorismo com marco de startups, é a regularização fundiária para trazer dignidade e fomentar a economia, levar a urbanização para quem mais precisa. Vamos falar mais disso mais em diante. Vamos. Mas... E o agronegócio. Essas são as 3 pautas desse ano que eu vou focar. É óbvio que a gente vai trabalhar na reforma administrativa, reforma tributária, reforma política, segunda instância, foro privilegiado, tudo isso. Mas individualmente tem 3 bandeiras que eu trabalho mais forte, que eu sou reconhecido lá na Câmara esse ano. Ano passado você viu, né? Exato. Tivemos um protagonismo na reforma da Previdência. O presidente compartilhou nosso vídeo das fake news e por aí vai. O Poit chegou a ser contado relator, né, da reforma da Previdência, para ver o tanto que você liderou ali o pessoal. Porque uma das coisas que mais contou para a reforma da Previdência foi a opinião pública, né? É uma reforma super impopular, que na França o pessoal sai na rua contra a reforma da Previdência, e aqui no Brasil a gente teve manifestação pela reforma da Previdência. Né? E o nosso espaço, nosso protagonismo na reforma foi porque a gente teve diálogo, né? Eu sempre falo na construção de pontos. Não adianta querer ser extremista, apontar o dedo para todo mundo lá, não. Importante ter diálogo. E foi diálogo na prática. Inclusive, a gente fazia um negócio em 2019, que era a mesinha da reforma da Previdência. Eu ia lá para Paulista falar com as pessoas. O Poit foi, acho que, o único deputado federal que foi assim, aberto, dar a cara a tapa e falou, ó,
sou a favor da reforma da Previdência, vamos debater, vamos dialogar sobre E isso. foi lá na Paulista, né? Outros Exatamente. também defenderam, mas eu acho que não sei se todos foram lá na Paulista sentar e conversar com o povo. A gente fez um vídeo, tá postado lá nas minhas redes também. Pô, aliás, quando você chegou lá como deputado federal, qual que foi o maior desafio? Cara, acho que o maior desafio, ou pelo menos que eu achei que seria, você começar, você saber andar lá dentro, você saber como é que funciona a máquina, você ganhar espaço, ganhar a confiança dos seus pares. Eu achei que a curva de aprendizado seria muito mais difícil, mas eu consegui pegar rápido, porque é algo que funciona em qualquer lugar do mundo, que é o bom dia, a simpatia, você aprender a lidar com o diferente. E eu acho que eu consegui acertar a mão no diálogo. E isso me ajudou muito a navegar mais rápido lá. Aliás, o Poit ficou conhecido como deputado construtor de pontes. A construção de pontes. Construção o pessoal de pontes começou a usar muito um- isso daí. Que é assim, a gente tem que derrubar muros e construir pontes. Menos muros, menos separação entre as pessoas e mais pontes pra gente unir as ideias. Dialogar. E aliás, Poit, bom, você engatou esse aprendizado. Qual que foi a maior vitória em 2019? O que você acha? Seja do Congresso, seja a atuação parlamentar. Eu acho que a reforma da Previdência foi uma baita vitória, né? A nossa participação como bancada, a minha participação ali coordenando a bancada e gravando os vídeos e tendo protagonismo na comissão, na comunicação, foi uma vitória. Mas nossa particular, assim, a gente teve duas vitórias concretas, né? Que foram aprovadas na Câmara e foram para o Senado. Uma, o relatório de mobilidade urbana, Perfeito. incentivando parceria público-privada, patinete, transporte alternativo, receitas extratarifárias em ônibus, porque lembrando, aplicativos e por aí vai. Essa foi a época que o prefeito aqui estava catando patinete na rua, né, sequestrando os patinetes. Era a época de se falar de proibir o patinete. Pô, pessoal, estamos no século XXI, né, permitir novas modalidades de mobilidade urbana. Pô, isso aí é o futuro, né? Perfeito. Falar de integração dos modais e tal. Então o Poit foi sensacional nessa atuação. Eu acho que essa foi uma entrega boa. E a segunda é algo que parece um pouco mais técnico, que é o FUST, Fundo de Universalização de Serviços de Telecom. Todas as empresas, né, ligadas a telecomunicações, elas têm que depositar uma graninha num fundo que na ideia dele é para levar telecomunicações para quem não tem, no sistema isolado, né, em áreas isoladas do Brasil. Só que, pô, ele estava sendo usado originalmente para construir orelhão. Só telefonia fixa, de acordo com a legislação dele, com o jeito que estava organizado. E aí a gente foi tateando, foi comendo pelas beiradas, aprendendo, falando de conectividade no campo, né, ganhando espaço na FPA, ganhando a confiança dos pares, até que o Rodrigo Maia resolveu pautar esse projeto. É uma relatoria de plenário, é quando você tem que resolver na hora, não tem tempo para você consultar. Não, é com na hora. todo mundo, né? Não com todo mundo. Rodrigo Maia na mesa presidindo, PT, PSL, todo mundo ali para você negociar. E eu tive a oportunidade de ser o relator, né? Tive a confiança do presidente da casa e do pessoal da FPA. E eu acho que ali foi a principal vitória e construção de pontos na veia. Negociando de um lado com a Erika Cocá e Maria do Rosário, Jandira Fegali, do outro lado com a FPA. E acho que a gente conseguiu obter um resultado equilibrado e bom para o Brasil, aonde agora vai poder usar esse dinheiro para conectividade no campo, para as escolas públicas pelo Brasil, para governo digital, para cooperativas, para ligar todo mundo aí na rede. Não é possível a gente não ter uma escola com internet no Brasil. Essa conquista é tão importante, pessoal, porque assim, uma coisa é uma vitória numa comissão. Numa comissão, vão participar lá 20, 30 deputados. Então é muito mais fácil chegar no consenso. São pessoas que você já conhece, você sempre está lá naquela comissão com os caras. Agora, uma relatoria de plenário, imagina falar com todos os deputados. São os 513 ali. Coordenar os 513. Você negociando, apertando, é lógico que tem as principais lideranças. O presidente Rodrigo, o deputado Poit, o relator, eu vou tirar da pauta, pressionando. Não foi fácil, mas foi uma baita vitória, bastante feliz com ela. Fora depois de instalar a comissão de startups, que é um outro assunto pra gente falar aqui. Queria falar, Poit, você é o relator do marco das startups. Vamos começar. O que é uma startup? Né? O pessoal às vezes não conhece um termo, é um termo técnico. O que é o marco legal das startups e o que significa você ser o relator disso? O que nós temos que esperar agora? O marco legal, o marco de startups,
Startups é uma empresa que está começando. Startup é um nome em inglês, né? Start, que é começar, que é ligar, iniciar. Startup é, vamos startup alguma coisa, vamos começar, vamos abrir um negócio, vamos iniciar um projeto. São os meninos da garagem que começam aquela empresinha. Então assim, a gente ficou um pouco ligado a empresas de tecnologia, de inovação. A gente lembra do Vale do Silício, né? A Apple já foi uma startup, né? Quando o Steve Jobs estava com o colega dele lá na garagem, né? Que a gente já assistiu o filme, por aí vai. O Bill Gates, quando iniciou a Microsoft, também foi uma startup. Então, uma startup é uma empresa que está iniciando. O que a gente precisa fazer é melhorar o ambiente para essas empresas. E aí a gente vai atacar 4 áreas nesse marco de startups. Uma, relações trabalhistas. É muito difícil para 2 carinhas, 2 amigas numa garagem montar um negócio e contratar todo mundo pagando os encargos. Exato. Pensa, pessoal, você está começando um negócio, não tem certeza se vai ter receita, ou seja, se a empresa vai vender coisa no mês que vem. Imagina quando você tem o emprego com CLT, que tem que ter aquela... É uma certa forma de... É muito rígido, né? Engessa a empresa. E aí, se a empresa precisa dessa flexibilidade, pum, faliu. Não tem fluxo de caixa. Não consegue fazer isso. A segunda coisa, investidor anjo, segurança para investidor. Hoje é muito difícil, né? Não tem aquela segurança igual tem em outros países, que pelo menos o cara fica limitado ao capital que ele investiu, o risco. Que se a empresa quebrar, depois não vem no patrimônio do cara, porque às vezes o cara quer investir, mas fica com medo. Uma startup, uma empresa pequenininha, é um investimento de muito risco, né? Ou seja, tem risco de dar errado. Então a gente precisa trazer segurança jurídica para isso. O terceiro ponto é as compras públicas, são as compras públicas. É muito difícil de uma startup, de uma empresa que está começando a fornecer para o governo, muita complicação, muita burocracia, isso, muita perrengue. Isso, pois, para pensar, o governo está contratando um serviço, né? Às vezes o governo deixa de contratar uma novidade, uma coisa nova, mais eficiente, porque a empresa ainda está pequena. Então só contrata do mercado consolidado, das empresas consolidadas. Isso daí é o próprio governo que não está se modernizando, precisa se modernizar, né? Tá claro. E o quarto ponto? Que é o ambiente regulatório. A gente tem um ambiente onde, você abre uma empresa, você tem que ficar pagando taxa disso, taxa daquilo, alvará, imposto complicado. Por que não pode ter um negócio mais simples quando as pessoas estão começando? Aí você incentiva todo mundo a abrir seu negócio, gerar emprego e tirar o Brasil da situação que está. Esse é o marco de startups, previsão de apresentar relatório até maio. Vamos viajar por mais 6 capitais no Brasil. Ouvir as pessoas. A gente já escutou as pessoas em Salvador e Floripa em janeiro. Agora a gente vai para Recife, Porto Alegre, Maceió, São Paulo, BH e Rio de Janeiro, com eventos presenciais e com as audiências públicas lá na Câmara. Não deixa de participar. Perfeito. Agora tem um outro marco que também foi muito importante, o Marco Legal do Saneamento. Né? Pessoal, metade do país não tem coleta de esgoto. São 100 milhões de pessoas. Vamos ligar o limpador da Margarete aqui. Coitada, nem tá mais chovendo. A gente pegou uma São Paulo, terra da garoa, pegou uma garoinha. Pessoal, metade do país não tem coleta de esgoto, né? E a gente está falando de 100 milhões de pessoas sem coletar o esgoto de casa. Aqui em São Paulo, na cidade, metade do esgoto que é coletado não é nem tratado. Então significa que até tem ali o caninho passando nas vizinhanças, mas depois isso é jogado não sei onde, às vezes em rio, às vezes no córrego da região. Vem enchente, pronto. Esse resíduo volta ali para o passeio das pessoas, né, para calçada, e pronto. Aí o menino está indo para a escola de sandália, pisa fezes, resíduos. Pai e mãe estão indo trabalhar, ficam doentes porque estão ali expostos a doença. Pessoal, e isso, as empresas estatais não estavam sendo eficientes em cumprir. A maioria das empresas estatais de saneamento, gente, acaba virando cabide de emprego. Essa é a grande verdade. Tem ineficiência, não tem capacidade de investimento para fazer a infraestrutura necessária. E aí a população fica na situação lastimável. Metade dos brasileiros sem coleta de esgoto, 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada, né, na torneira. Então, esse foi o tal do marco de saneamento, que foi permitir, na verdade, para resumir, tá, e simplificar um pouco, guardadas as devidas arredondamentos aí, é tirar da mão do Estado isso.
né, tirar da mão só do Estado, permitir parcerias público-privadas, permitir que empresas mais capacitadas, com gestão mais eficiente, também façam esse serviço para a população. Isso vai resolver um pepinaço no Brasil, porque quando a gente fala de saneamento, a cada R$1 investido em saneamento, significam R$4 economizados em saúde. Porque por ter saneamento, tem esgoto, a criançada não vai pegar doença fácil, entendeu? O pessoal não vai ficar doente, aí nós vamos tratar a prevenção. Então, esse é o saneamento básico no Brasil. Quando a gente fala, né, tem até um meme, não sei se está postado já na nossa rede. Do coronavírus? A gente fica falando desse coronavírus da vida aí, que é lógico, tem que tomar cuidado e tudo mais, mas eu particularmente, eu acho que tem um desespero exagerado em cima do tema. Mas, pô, quantas pessoas morreram por coronavírus no Brasil? Não teve um caso ainda. Teve 2 casos diagnosticados. Exatamente. Morte Parece que nenhuma. segundo agora, mas ninguém morreu. E mortes por falta de saneamento básico e doenças. Não, mas antes disso, o que eu quero dizer? Ninguém morreu disso ainda. A gente só teve 2 casos diagnosticados no meio de 210 milhões de pessoas. A gente passou o projeto do coronavírus em 2 dias na Câmara dos Deputados. 2 dias. O saneamento, que morre mais de 15 mil pessoas por ano no Brasil, morre um monte de criança de diarreia, de doenças que não era para morrer, demorou um semestre inteiro para passar. Aí você vê a prioridade desses políticos, né? Exato, e eu acho que é muito simbólico, pessoal. Quando estava lá tendo a discussão do marco do saneamento, no meio da comissão, teve ainda um deputado que foi tirar sarro do outro que estava defendendo o marco, falando que o cafezinho estava aguado. Depois vocês vê o vídeo lá que a gente postou. Inclusive, o Ponte fez uma fala falando sobre isso. Fiquei puto da vida. No meio de uma fala importante do deputado Henrico Mizazzi, que é deputado aqui de São Paulo, o deputado Afonso Florencio da Bahia, um estado com um déficit enorme de saneamento, onde morre criança todo ano, parou, interrompeu para fazer uma piada com o outro. O cafezinho tá aguado e tal. Pelo amor de Deus, gente. Você pode ter intimidade com o teu colega de trabalho e tal, mas ali não é a hora. Não é hora de fazer piada no meio de um assunto sério, interromper a falta de educação, a falta de sensibilidade com quem nem água pro café tem para fazer. E isso eu acho que ilustra muito, porque Brasília é uma ilha de privilégios, que olha o que o cara vai pensar, o cafezinho aguado no meio de uma comissão que está discutindo o resto do Brasil, que não tem água saindo da torneira, que não consegue coletar o seu esgoto, né? Agora, um assunto que fala muito também com saneamento é regularização fundiária. O que é isso, pessoal? É regularizar a propriedade. Tem muita casa no Brasil, aliás, metade dos imóveis desse país não estão regularizados. O que isso quer dizer? Que é como se os caras não existissem, tá? Não tem o papel da casa, não tem o documento. No Brasil é metade. Metade. Se a gente pegar a cidade de Guarulhos, que é aqui pertinho de São Paulo, 80%. Segundo a maior cidade do estado de São Paulo, 80% não tem a casa regularizada, o papel passado. E aí, meu amigo, não chega urbanização. O que quer dizer? Não dá para chegar saneamento, não dá para chegar asfalto, iluminação pública. Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, é o mínimo de dignidade. E nós não estamos falando, de invasor, de propriedade privada, não é isso não. Nós estamos falando de estudar um meio onde as pessoas de bem, né, sejam aquelas pessoas que possam ter a condição, a oportunidade de regularizar a sua casa. E aí abrir conta no banco, tomar empréstimo, investir, crescer, ter celular, ter endereço, não precisa ficar pegando endereço do vizinho para existir, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho legal de falar, tem comunidade que já está lá há 50, 60 anos. Originalmente era uma ocupação de uma fazenda, de uma propriedade, mas depois as pessoas foram morrendo, foram passando de herança a casa ali, o barraco. Teve gente que foi lá comprar de boa fé. Então não é o invasor que está lá, é o cara que está lá de boa fé, morando já faz um tempo. Bom, para quem viu o caso da Dona Leda, que é da Imperador do Ipiranga, que a gente foi junto aqui em Heliópolis, né? A comunidade em São Paulo, ali perto de Ipiranga, na Vila Carioca. E também tem o caso do Pelé, da escolinha, que acho que eu não postei ainda, né? O vídeo ainda não postou, mas vocês vão ver. O pessoal que vai ver a live talvez já vai estar postado na segunda-feira.
Então é aquela questão do Pelé, que é uma escolinha de futebol para molecada, tem um efeito social ali enorme, mas está num terreno há 40 anos, que era do INSS, e eles estão dispostos até a discutir, negociar e até fazer uma vaquinha para pagar a regularização. Então, tema de regularização é um tema que afeta todo brasileiro e que pode mudar a história de quem mais precisa nesse país. Isso é uma coisa importante de falar, pessoal. Para fazer, tá tendo bloquinho de carnaval. Eu acho que a gente tinha virado aqui, mas a gente vamos pela 23. Vamos ali na 23, a gente vai ali e já. Depois faz um retorno lá em cima. Boa. Mantenha a direita ali. Rodar por São Paulo aqui. Aliás, a 23 é a minha avenida preferida, Poit. Por quê? Porque nós temos aqui a homenagem aos heróis de 32. Estamos passando aqui agora. Estamos passando pelo obelisco, em homenagem aos soldados que lutaram na Revolução Constitucionalista. É o MMDC, né? Isso, Martins Miragaia Drauzio Camargo. Certo. E é um símbolo paulista de não se dobrar para o governo federal, né? Sempre foi em defesa da Constituição. Aliás, você sabe que até alguns anos atrás, eu até admito minha ignorância, eu não sabia o que estava escrito, né, na bandeira do brasão de São Paulo, né? Não, Duco. Não sou conduzido, conduzo. Exatamente. Esse é o espírito paulista. Paulistano também. E aí, o que mais? Bom, vamos lá. Pois, agora o Congresso vai discutir a reforma administrativa. Tá. Por que essa... vamos falar o que é essa reforma, para quem está por fora. Por que ela é importante? Qual que é a diferença que vai fazer na tua vida, no cidadão ali na ponta? Pessoal, a gente costuma, né, olhar para o serviço público com muito maus olhos, assim, achar que só tem gente que não está lá trabalhando direito, só tem preguiçoso, só tem funcionário ruim. Isso é mentira também. E aí essa reforma vai ajudar a separar o joio do trigo. Tem muito funcionário público bom. Essa reforma vai mostrar com mais transparência isso. Meritocracia, porque esse funcionário público bom acaba sendo prejudicado pelo que não trabalha. Então ele acaba sendo taxado como vagabundo igual o outro. Só que esse funcionário público bom tá lá dando sangue pelo país e merecia ser melhor remunerado, merecia ser melhor reconhecido, só que não. Todo mundo tem a mesma remuneração. Tem gente que sobe na carreira de remuneração só pelo tempo de serviço. Independente, não importa o resultado, um bom trabalho, não importa o desempenho. Fora a questão da estabilidade, né? Que todo mundo fala, pô, o funcionário público não é mandado embora. E dificilmente ele é mandado embora. Por mais que pode ser alguém que escute aí que não, tem jeito sim, é muito difícil. Na prática, olha, então nós vamos criar mecanismos para acabar com a estabilidade onde não precisa, né? Que grande parte das profissões públicas não precisa de estabilidade. Nós vamos criar mecanismos de avaliação de desempenho para ter o novo serviço público no Brasil, onde os bons serão reconhecidos e os maus funcionários podem ser demitidos. Penalizados. E pessoal, importante, né? Tem que ter avaliação, e não é do próprio pessoal que trabalha, né, com as pessoas que eles vão se autoavaliar, porque isso daí já tem hoje. E no final não funciona, porque todo mundo se dá 10. A média da avaliação ali dos pares para inglês ver, né? 98%. Poxa, peraí. Então uma coisa legal que tem lá no Poupa Tempo, né? Aquele botãozinho verde, amarelo e vermelho. Foi bem atendido? Não foi? Avalia na hora ali, ó. Quem avalia é o consumidor do serviço, não, o cidadão. Então vai ser uma revolução, porque você muda o incentivo das pessoas, você muda... Peraí, como que nós vamos trabalhar para ter o botãozinho verde sempre lá? Boa. E ter o bônus no fim do ano, ter a gratificação no fim do ano, né? E outras reformas que nem a reforma tributária. Por que ela é importante? Porque a gente falou um pouco das startups, são as aliás, a reforma tributária, você sabe que eu sou muito justo, né? Você tem que trazer aqui o deputado Alexis Fontaine. Tá marcado. Já tá marcado? Tá marcado. Então tá bom. Para falar sobre a reforma tributária. Mas, gente, para resumir, importantíssima para destravar o Brasil, para destravar os negócios. Como eu falei para o pequeno empreendedor, é muito difícil sistema tributário no Brasil, mas isso é difícil para todo mundo, não só para o pequeno. Então, a proposta que está mais caminhando, a gente tem um vídeo lá, pode checar nas minhas redes sobre a reforma tributária falando dessa proposta. O Alexis vai vir aqui e vai falar mais no detalhe. Mas, resumindo, não vai reduzir a carga total, vai simplificar, que já é um grande avanço.
Em vez de ter um monte de imposto, aquela complicação, nós vamos fazer uma simplificação para ficar mais fácil de pagar imposto. Perfeito. E aí não cometer até irregularidades, de repente, sem o cara tá de boa fé, saber, né? de boa fé, porque é tão complicado, e economizar tempo e dinheiro para declarar, para pagar seus impostos. Tem as áreas tributárias de empresas no Brasil, comparando com empresa no Chile, por exemplo, do mesmo tamanho, são 5 vezes maior. Então 5 vezes mais custo, 5 vezes mais tempo para calcular imposto. Então a reforma principal aí que está ganhando corpo é de transformar 5 impostos em um. 3 federais, PIS, COFINS e IPI. Um estadual, ICMS, um municipal, ISS, transformar 5 em 1. É o tal do IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado, que aqui no Brasil a gente vai chamar de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Perfeito. É facilitar a vida, pessoal. É isso porque aí. Uma empresa que atua em todos os municípios do Brasil é como se ela tivesse que ver 5.570 legislações diferentes. Isso para cada cidade. Aí muda para cada estado, muda para cada produto. Sim. Você imagina você ter um portfólio ali, vários produtos na sua prateleira. Pô, cada um paga uma alíquota diferente e dependendo do estado e dependendo da cidade e dependendo do estado de onde o produto sai, para onde ele vai é ainda diferente. Poxa, peraí. Isso sem falar nas interpretações da Receita Federal. Que tudo isso dá margem a uma interpretação que não é clara. Então o empreendedor às vezes o empresário fica na mão do auditor da Receita, que vai entender de uma forma ou de outra, a depender do caso. E às vezes é mal intencionada, né? Às vezes ainda vai pedir um lá. E poxa, isso é insegurança jurídica na veia. Se tem insegurança, o investidor não põe a grana dele. Se o investidor não põe a grana dele, é emprego que deixa de vir, é produto, bens para o mercado consumidor, para o brasileiro, que deixam de sair nas gôndolas porque o pessoal não está investindo. É isso aí. Então, e esse ano, o que você espera do mandato e do Congresso? Estou cada vez mais animado. A gente está começando o ano bem, agora com o desafio de ser vice-líder do partido na Câmara, né? A minha atribuição lá como vice-líder vai ser mais focada na gestão do time da liderança, né? A gente botar indicador, trazer mais resultado, organizar melhor o time, né? Já está super bom, mas a gente tem que sempre levar a régua. E na articulação política dentro do Congresso. Além disso, a gente está com um desafio, né, para bater o martelo ainda na bancada paulista, né, de coordenar a bancada paulista, de fazer essa interface entre os deputados paulistas com os deputados, com o governo aqui de São Paulo. E as nossas pautas que, além das pautas prioritárias para o Brasil, vamos repetir aqui: empreendedorismo com marco de startups, regularização fundiária, com um projeto que a gente é autor, e o agronegócio. E pô, tinha uma coisa que você falou, eu acho importante. Lá na liderança do Novo, você está tendo um papel de gestão muito importante, e o Novo é exemplo de combate a privilégios. Poit agora está como o primeiro deputado federal do ranking dos políticos. Isso é uma boa notícia, tem que comemorar. Comemora. São 513 deputados, mais 81 senadores, 594 parlamentares do Brasil inteiro, e a gente alcançou a primeira colocação. Número 1. Número 1 de São Paulo em geral. Graças a todos vocês também, viu? Porque a gente rala duro, mas se não são vocês apoiando, a gente não estaria lá não. Isso é muito... Tem muita coisa, a sua atuação parlamentar, né? Então, votar marco do saneamento básico, votar a favor da reforma da Previdência. Presença no plenário, na casa. Número de votações, o quanto que a gente economiza com contratação de pessoas, quanto que a gente economiza de reembolso. Tem coisa pra caceta lá que conta na hora. Dá pontos. Todos os privilégios que a gente abriu mão, né? Aposentadoria especial, seguro-saúde, auxílio moradia, apartamento funcional, carro, motorista e por aí vai. Perfeito. Pô, já caminhando aqui pro nosso... Você viu que aqui a gente fica igual sofá de casa, né? Você tá em casa, esticadão, né? Tá confortável. Tranquilo. O papo é bom, vai fluindo. O ar-condicionado, pessoal, é última tecnologia. Agora tá natural aqui, ó. Você já consertou o quebra-vento aqui ou não? Não, ainda não. Preciso consertar para ficar melhor o nosso ar-condicionado. Mas, basicamente, quanto mais rápido a gente corre, mais forte ele fica. Pô, eu te queria fazer agora com você um bate-bola, jogo rápido. Jogo rápido. Vamos lá. Me fala... O que é esse bate-bola? Ah, tá. Você fala uma coisa... Eu quero uma resposta sua rápida. Tá bom. Um livro. Uma Vida com Propósitos.
Um filme. Um filme? Lascou agora. Pensa no favorito. No... Puta, tem tanto filme que eu gosto, cara. Deixa eu ver um filme recente agora que eu vi. Pô, assisti o Coringa agora, que é muito bom, mas não é um filme que marcou pra mim. Vale filme desde criança? Assim, vale também? Filme antigo, da Disney, de animação, pode ser tudo. Vale De Volta pro Futuro? É o meu. É o seu? É o meu. Eu não sabia dessa não. Mas esse filme... Esse é um filmaço. A gente sempre fica imaginário de pensar como é que pode mudar o passado e tal. Aqui nós estamos pra mudar o futuro do Brasil. Pronto. E uma música? Ah, modão, né, cara? Modão. Vou falar do Jorge Mateus, pra quem eu joguei o chapéu, ele assinou e me devolveu agora no Carnaval de São Paulo. Um time de futebol. Corinthians, né, irmão? Pô, é nóis. Vai, tio. Vai, Corinthians. E um exemplo de figura mundial? De figura mundial? É. Ah, cara, acaba ficando um pouco clichê, porque a gente sempre fala do Churchill, né? É, esse é o meu também. Mas eu acho que é um cara... É um cara que é sempre referente. Que a gente se inspira, né? Exatamente. Um cara que tava numa situação ali, se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial... Desesperadora. Perrengue e resolveu lá. Eu tive a oportunidade de ir lá na Normandia, né? Estudar um pouquinho do dia D, quando Churchill coordenou o Churchill pelo Reino Unido, junto com Eisenhower, né, dos Estados Unidos. Exato. O começo do fim da Segunda Guerra Mundial. Foi o desembarque final. Fora as frases, as ideias liberais dele. E uma figura brasileira? Figura brasileira? Cara, esse, pra mim, né, é o cara que mais inspira tudo. E pode não ser para outras pessoas que não é tão conhecido, mas é meu pai. Então, meu pai é um cara que tem uma história que saiu do nada, veio de baixo, caipira, lá de Oswaldo Cruz, Rinópolis. Conseguiu vencer na vida, dar valores importantes para a família e ensinar a gente principalmente o valor do trabalho e o valor da retribuição. Então é um cara que me inspira. Tem o livro. O Não Você Já Tem. Quem quiser ver o livro... eu falei de Uma Vida com Propósito, que é um livro que mexe muito com o propósito, mas o livro Não Você Já Tem também recomendo. Poit, quando você está em casa, você gosta de... Gosto de... Cara, eu fico pouco tempo em casa, né? Porque a gente trabalha muito. Então a hora que eu tô em casa, ou eu durmo, ou um Netflix, a hora que eu peço um iFood ali, um rap e tal, comidinha boa, Netflix pra dar uma desligada. Porque a gente tem poucas oportunidades de ficar algum tempo sozinho, refletindo com a gente mesmo. Então é o tempo que eu tenho em casa pra isso. Um sonho? Um sonho? É ver nossa política mudar, né? É ver as pessoas mais esperançosas. Eu tava agora no almoço de família com pessoas familiares que eu não via faz tempo, que saíram do Brasil e falaram: bichão, boa sorte aí, mas eu não acredito, esse país não vai mudar. Mas eu tenho o sonho que a gente vai conseguir. Uma realização sua? Que eu já realizei ou que eu quero realizar? É uma conquista sua, que você já realizou. A eleição para deputado federal, acho que foi a maior realização, a mais difícil, a mais inesperada, e ela foi com muita força graças ao apoio de todo mundo que acredita no Brasil novo de verdade. Agora, para finalizar, quem é Vinícius Poit, definido por Vinícius Poit? Marília Gabriela. Exatamente. Um cara que trabalha muito, né? Tem seus defeitos, suas dificuldades, que precisa evoluir em bastante coisa, mas é um cara que trabalha muito e que tem um valor de retribuição muito forte. Estou na política porque eu quero retribuir. Tudo que eu fiz até hoje eu fico olhando, sempre buscando ajudar muito mais o próximo. E aí talvez esqueço de me ajudar também, de focar um pouco em mim. Mas esse sou eu. Muito bom. Fechou? Pode tirar os cintos. Paramos já, Margarete, agora pode tirar o cinto. Está estacionado. Para quem acompanhou... Primeira Bonini na Kombi, é isso? Exatamente, essa foi a estreia. Segue aí no canal, se inscreva, dá o like, compartilha, bate no sininho para ativar a notificação. Exatamente. E espalha para os amigos. Semana que vem tem mais convidados especiais e aí vocês vão ver quem vai ser. Já sabe ou não? Eu já sei, eu não vou dar o spoiler. Bom, tô no suspense aqui para saber. É suspense. Eu vou assistir. Valeu, pessoal. Valeu, Boninão, parabéns. Aí. Boa sorte, né? Valeu. Tamo junto.